E vamos nesta noite passar para a palavra do Senhor. Queridos e amados ouvintes da Rádio El Shaddai, ontem nós falamos do espírito mundano na igreja. Hoje nós vamos falar do Espírito Santo de Deus na igreja. Mas eu quero falar especificamente mostrando o que o Espírito de Deus pode fazer na vida do homem. Não vamos falar de dons, não vamos falar da operação ali do Espírito, não. Vamos usar aqui um jovem modelo, um crente modelo, cheio do Espírito Santo nesta noite. Vamos usar aqui um crente que realmente serve de modelo para mim e para você que me escuta nesta noite. Eu quero que você, nesse instante, meu amado, abra sua Bíblia no livro do Atos dos Apóstolos, no capítulo 7, no verso, vamos ao 6 primeiro, capítulo 6, versículo 8. Abra sua Bíblia nesta hora. Eu quero que você, nesta noite, aprenda com este crente modelo, com este jovem que deu a sua vida pelo amor do nome do Senhor Jesus. Atos dos Apóstolos, capítulo 6, o versículo número 8, diz assim a palavra de Deus: Ora, Estevão, cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. E levantaram-se alguns, que era da chamada sinagoga dos libertos, dos sirineus, e dos alexandrinos, e dos que era da Cilícia e da Ásia, e discutiam com Estevão, mas não podia resistir à sabedoria e ao espírito com que ele falava. Então subornaram os homens para que dissesse: nós ouvimos proferir blasfêmia contra Moisés e contra Deus. E excitaram o povo e os anciões e aos escribas, e invertindo contra ele, arrebataram e levaram ao sinédrio. E apresentaram falso testemunhas que diziam: este homem não cessa de proferir mentira, de proferir blasfêmia contra esse santo lugar e a lei. Pois ouvimos dizer que este Jesus de Nazaré há de destruir este lugar e mudar os costumes que Moisés nos deu. Então todos que estavam assentados no sinédrio, fixando os olhos nele, viram o seu rosto como o rosto de um anjo. E fixando os olhos nele, viu o seu rosto como se via o rosto de um anjo. Queridos e amados ouvintes, aqui é um crente realmente modelo, um jovem que demonstrava as marcas de Cristo na sua vida. Este jovem Estevão pregava a palavra de Deus com tanta ousadia que os adversários tentaram calar a sua boca. Veja que no versículo 8 fala que ele, cheio de fé, cheio de poder, não um poder que ele aprendeu em um seminário, mas o poder que veio do alto, aquela palavra que o Senhor disse: ficai em Jerusalém, até que do alto seja revestido de poder. Aleluia!
até que do alto venha sobre vocês o poder do Espírito Santo de Deus, e ser-me-eis testemunha em todos os lugares. Meus amados, o Espírito de Deus estava sobre Estevão. E veja bem que nesses primeiros versículos fala sobre a tentativa dos inimigos de Estevão, a tentativa de calar a sua boca. Quando o servo do Senhor começa a pregar a verdade, muitos vão tentar calar a sua boca, mas se é de Deus, ninguém tampa a boca de Deus. É isso que está falando o versículo 10. Mas não podiam resistir à sabedoria e ao Espírito com que ele falava. Se é de Deus, o diabo não pode calar a boca. Se é Deus que está falando, o máximo que o diabo pode fazer é tampar os ouvidos para não ouvir a voz de Deus. Mas calar a boca de Deus, o diabo não pode calar. E aqui eles tentaram calar Estevão, um jovem que não tinha medo, um jovem que era cheio da autoridade, que era cheio do poder, que era cheio do Espírito Santo. A diferença do espírito mundano e a diferença do Espírito Santo de Deus. O espírito mundano deixa o homem fraco, deixa o homem acovardado, deixa o homem medroso, mas o Espírito Santo de Deus coloca ousadia no homem de Deus. E muda até a aparência. Veja bem que eles tentaram de todas as formas, compraram testemunhas falsas, compraram homens e mulheres para levar as suas testemunhas falsas contra Estevão. E chegando no Sinédrio, jogaram todas as suas imundícies, falando: este homem tem apregoado contra a lei de Moisés. E era mentira. Ele não falava contra a lei de Moisés, ele pregava a graça, ele pregava o Cristo, ele falava de Jesus, ele falava do caminho, da verdade e da vida. E eles não queriam aceitar o caminho, a verdade e a vida, e queriam viver debaixo de julgos, debaixo da escravidão do pecado. E quando você vai falar contra o pecado, o adversário levanta contra o servo de Deus, mas o diabo levanta para cair. Não adianta o diabo tentar calar a boca do servo de Deus, porque ele não pode calar a boca de Deus. E veja bem que a ousadia de Estevão era tanto que eles ficaram com medo e não podiam resistir àquele jovem. E eles levaram ele ao Sinédrio, e chegando lá no Sinédrio, ele realmente estava tão cheio do Espírito Santo, não estava ali na carne, ele não estava simplesmente discutindo, não estava debatendo com aqueles homens idólatras, com aqueles homens pecadores, não, ele estava falando da palavra de Deus. E quando chegou no Sinédrio, ali os homens que estavam sentados fixaram os seus olhos nele, olharam para ele, talvez para amedrontar Estevão, talvez para colocar medo, porque era homem já avançado na idade, eram doutores da lei, eram homens que tinham as suas primeiras cadeiras ali no Sinédrio, eram homens que já tinham muitos anos que estavam ali no Sinédrio e tinham autoridade para fazer e desfazer. E quando eles olharam para Estevão, achando que Estevão iria curvar a sua cabeça, que ele iria se amedrontar, que iria se acovardar, mas viram na face de Estevão a face de um anjo. Viu ali não o rosto de um homem medroso, não o rosto de um homem que tem o espírito mundano,